Mostrou um pouco mais da chegada do André Silva, jogador que não era tão badalado assim, mas lá em Portugal bem reconhecido, famoso por fazer muitos gols, aquele atacante que tem um faro de definição, e agora ele é atleta do São Paulo. O Denilson estava observando aqui os testes físicos, que é normal, você contrata, o jogador passa por essa bateria toda, a gente está repetindo aí as imagens. Ele tem 28 anos, já é um cara mais experiente, e o São Paulo precisava de uma opção também ali para o Caleri, principalmente, quando o jogador não está disponível, e talvez até brigando por posição na equipe. Talvez não agora, neste momento, mas quem sabe daqui a pouco possa conquistar o torcedor São Paulino. E ouvindo a apresentação dele, ele falou que é um atacante bem móvel, né? Se movimenta bastante, ele consegue fazer também ali de referência na frente como um 9. Se o Carpini precisar jogar pelos lados do campo, então ele chega com essa vontade, obviamente. Uma versatilidade. Com essa vontade de jogar, e aí dá a opção para o treinador em jogar em outras posições, até porque o São Paulo hoje, eu acho que do meio de campo à frente tem algumas boas opções. Ele vem com essa imagem de ser um substituto para o Caleri. Eu acho que dentro disso vem até a declaração de poder jogar em outras posições. O fato é que é importante, você citou aqui encher o elenco, rechear o elenco para ter uma qualidade em relação à chegada do Borré no Internacional. Isso passa pelo São Paulo também. Eu particularmente não conheço muito, não acompanhei muito a carreira dele. Parece que marcou bastante gols nessa temporada, então que ele tenha muito sucesso com a camisa do São Paulo, porque foi uma escolha, né? O Vasco estava na briga, ele preferiu vir para o São Paulo, que ele consiga representar bem essa camisa. Agora o assunto aqui no Jogo Aberto é o Palmeiras. Ainda repercute as polêmicas do Choque Rei, principalmente essa relação entre dirigentes. Agora foi a vez da Leila Pereira se manifestar. Ela que declarou que o Belmonte, diretor que xingou de uma maneira até grosseira, muito forte, o Abel Ferreira, é persona non grata lá no Palmeiras, hein? O futebol paulista hoje está de luto. O Choque Rei do último domingo ainda não acabou. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. O Abel apitou pra você, em português. Em entrevista ao site Globoesporte.com, a presidente Leila Pereira foi dura ao falar sobre o comportamento de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Para ela, aquilo é inadmissível e as pessoas devem pensar antes de falar. E foi categórica ao dizer que não quer mais o dirigente no Allianz Parque. Espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar, punindo o Belmonte para que isso não aconteça novamente. É uma persona não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana e nós, como dirigentes, temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira. Revoltada com as ofensas ao treinador Abel Ferreira, a mandatária alviverde acredita que este tipo de comportamento traz consequências. Eles querem jogar para a torcida deles, para ficar bonito com o torcedor. Só que o São Paulo não joga sozinho. Acaba incitando uma violência com os outros clubes, que o torcedor comum não tem culpa. Estamos muito revoltados e não vou admitir que alguém agrida fisicamente ou verbalmente qualquer um dos nossos profissionais. Recentemente, São Paulo e Palmeiras promoveram, através de seus presidentes, ações e discursos para mostrar um bom relacionamento entre os clubes. Ano passado, o tricolor usou o Allianz Parque uma vez e o Verdão mandou 2 jogos no Morumbi. Partidas importantes e decisões foram constantes no Choque Rei. E para Leila, a postura dos dirigentes não pode mudar, pensando principalmente no torcedor. Futebol é entretenimento, uma atividade familiar. Tem que começar por nós coibir este tipo criminoso de rivalidade. Como se coíbe? Respeitando o seu adversário, não dando esse ataque histérico que o São Paulo deu. O dirigente que fala uma coisa e age de outra forma. Você fica bem com a torcida conquistando títulos, pagando as contas em dia, tendo atletas respeitando porque honra os compromissos. Não existe mais no século XXI, não cabe mais os cartolas do passado que gritavam, batiam na mesa. Isso não existe mais. Leila Pereira também disse que Júlio Casares não a procurou após os episódios de domingo. Exige desculpas públicas, garantias de que isso não irá mais acontecer e acredita que tudo seja inveja do trabalho vitorioso de Abel Ferreira.
Em resposta a esta entrevista, o presidente Júlio Casares afirmou: Carlos Belmonte não é xenófobo. E após conversa sobre o assunto, ele explicou que, de cabeça quente, após os erros de arbitragem na partida, usou a nacionalidade de Abel Ferreira como forma de identificação e não qualificação. E ele destacou que naquele momento o próprio treinador não estava no local. Casares também criticou Leila ao dizer que a presidente não pensou de forma inclusiva e em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre o ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Sobre Abel, o presidente são paulino acrescentou: dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater este tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. E finalizou com um tema envolvendo a polêmica das salas de coletiva de imprensa. Respeito ao adversário também deve ser dado com boas instalações em seu estádio próprio, condições para jornalistas trabalharem e segurança. Sempre recebemos bem a Leila, como ela mesma disse, mas não podemos dizer o mesmo do São Paulo no Allianz. Já tivemos diversos incidentes com os nossos profissionais por lá. Não podemos viver como dirigentes do passado. Contratou o André Silva, jogador que estava no Vitória de Guimarães, lá em Portugal. 28 anos, atacante goleador. Há tempos a torcida se perguntava: cadê o reserva para o Caleri? Enfim, um candidato chegou para ao menos disputar posição. E o São Paulo já deu as boas-vindas. André Silva está na área, é o 5º reforço da temporada. Atacante de 26 anos do Vitória de Guimarães de Portugal. Serão 4 anos de contrato até o fim de 2027. Agradecer, né? Agradecer esse momento que eu estou vivendo. São Paulo é um clube onde sempre ambicionei jogar. Pro São Paulino se animar, ele fez a melhor temporada dele na Europa. 14 gols em 28 jogos. E o que mais a gente pode saber, hein? Eu sou um cara com características ali na frente bastante móvel. Jogo fixo, jogo também de segundo atacante, né? E também posso ajudar um pouquinho pelas beiradas ali, que eu acho que se o professor precisar, né? Se a equipe precisar, se a equipe necessitar disso. O tricolor tá com moral, viu? Venceu a concorrência com o Vasco porque, depois de mais de 7 anos no futebol português, o jogador quis vir pro Morumbi. A Libertadores contou. O motivo principal é porque é o São Paulo, né? São Paulo é um clube histórico, São Paulo é um clube que fez bastante história durante toda a sua existência, né? A Libertadores é um campeonato muito importante para o São Paulo, né? Então, agora o São Paulo de regresso à Libertadores, são noites maravilhosas que a gente vai viver no Morumbi. Não só isso. Quando se trata de São Paulo, o barulho é muito grande, né? Então, o calor da torcida, né, que quando eu comecei a ver ali minhas redes sociais, foram muito carinhosos, foram muito pedindo para que eu viesse para cá. Então isso também contou muito para que eu pudesse vir para cá. Mas tudo na vida tem um preço, é verdade? Neste caso, São Paulo vai desembolsar 3,5 milhões de euros, quase 19 milhões de reais, pagos de forma parcelada, já que não tá fácil para ninguém. Mas eu tô ansiosa para ver essa briga com o Caleri. Claro que somos dois avançados, né? Eu chego no São Paulo para deixar o São Paulo mais forte e chego no São Paulo para ajudar, né, a linha de frente, para a gente poder ser cada vez mais fortes ali na frente. Então o André vem para acrescentar isso. Se você quer conhecer melhor o André Silva, logo vai matar a curiosidade e vê-lo em campo. O atacante vai ser inscrito no mata-mata do Paulistão, se o São Paulo avançar para as quartas de final, claro. Resta saber quem vai perder a vaga. Algumas opções. O volante senegalês Bali, de 21 anos, ainda não jogou. Ou, quem sabe, Rodrigo Nestor, que está em fase de transição para o campo. Fato é que a diretoria tem até o dia 15 de março para fazer até 4 trocas na lista. Antes disso, precisa confirmar a vaga. A última rodada é no domingo contra o Ituano, fora de casa. O São Paulo hoje é o líder do grupo D com 19 pontos, mas está
tudo embolado. O Novo Horizontino, segundo colocado, tem a mesma pontuação e o São Bernardo é o terceiro com 18. Mas, se depender do novo reforço, o tricolor vai longe. O que o torcedor pode esperar de mim é sempre muita raça, sempre muita entrega, né? Todas as vezes que eu for lá para dentro, estou defendendo o nosso clube. Não vejo a hora de estar com vocês, com o Morumbi lotado, como a casa tem sido, né? E aguardo vocês lá, estou ansioso para isso. Vamos! Bom, a gente aproveita para dividir a rede, mas na sequência vamos comentar sobre a chegada do André Silva, que era disputado pelo Vasco da Gama, pretendido pelo clube carioca, e ele decidiu pelo São Paulo, quis jogar no tricolor paulista, então será o assunto na sequência aqui no Jogo Aberto. Agora, divisão básica de rede, para seguir o programa numa boa, super de boa, bebê, é só isso. Vai sexta-feira.